Eu falei que faltava uma musiquinha para essa introdução, aí eu coloquei música de órgão holandesa do século XVII. Não vou entrar em detalhes, encontrei no YouTube, tá, gente? É... Bom, esse aqui é a parte final do que a gente preparou para a oficina, tá? Eu chamo essa parte de a Várzea do Capibaribe por dois motivos. O primeiro, porque eu quero comentar um pouco essa questão da relação do restante da região do que hoje é a nossa cidade do Recife com o patrimônio holandês, as reminiscências que existem dessa ocupação holandesa e saindo um pouco, portanto, da malha urbana ali do Recife de Maurícia, né, do nosso centro da cidade, e indo além da Boa Vista, mas também porque é nessa várzea do Capibaribe, vou voltar para o conceito lá da primeira aula, né, dessa região produtora, sobretudo de cana-de-açúcar, mas também de alimentos, e de outras pequenas variantes também. Você tem nessa região produção de tijolos, né, olarias, tem cervejaria holandesa, enfim, há uma série de pequenas outras observações possíveis. Mas essa várzea do Capibaribe, logo vou entrar aí na determinação geográfica específica do que ela é. Ela hoje é também a área onde estão algumas instituições museológicas que detém no seu acervo objetos que são de proveniência neerlandesa e também que dizem respeito à insurreição pernambucana, ou seja, a luta rebelde, a rebelião dos luso-brasileiros contra os holandeses. Então, fazendo aí esse jogo de territorialidade, né, da Várzea do Capibaribe. Eu quero mostrar rapidamente para vocês um pouco do que a cartografia holandesa mostra da Várzea do Capibaribe. Pontuar dois locais de destaque, que são o Arraial Velho do Bom Jesus e o Arraial Novo, que não são necessariamente patrimônio holandês, mas que se relacionam exatamente com a presença neerlandesa aqui e são marcos que são bastante notáveis e destacados na geografia atual da cidade e que não existiriam se não fossem os holandeses, se não fosse como uma contraposição aos holandeses, tá? E depois quero falar de três instituições museológicas, e um pouco do seu acervo, que são o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, que está no bairro da Boa Vista, o Museu do Estado de Pernambuco e o Instituto Ricardo Brenan. Essas instituições, então, fazem parte também aí das instituições com que a gente conversou para montar visitas técnicas posteriormente, tá? Bem, vamos lá. O Rio Capibaribe, ele nasce no Agreste Pernambucano e quando ele chega próximo ao litoral, ele vai encontrar essa grande planície, né, delimitada pelos morros aí de Olinda, da nossa atual zona norte do Recife. Então você pode pensar lá desde o sítio histórico, Guadalupe, Ouro Preto, passando lá para o lado do Recife. Você tem ali Passarinho, você tem chegando mais próximo da orla da planície, a gente tem os morros de Casa Amarela, né? Mas aí, sobretudo ali, Alto Sé do Pinho, Morro da Conceição, o próprio Alto Santa Isabel, Alto Mandu. Seguindo mais adiante, você tem os altos ali que começa para o lado de Apipucos, o relevo vai subindo, e depois se encontra com os morros ali de Dois Irmãos, na região ali periférica do começo de Camaragibe, do fim da Caxangá. Você tem ali também uma linha de morros, né, da UR7 ali na várzea. Puxando um pouco mais para trás, essa linha de morros vai ser o Curado, e vai se fechando ali com Jaboatão, Cavaleiro, e os morros
da zona sul do Recife, depois Ibura, Jordão Alto e tal, até chegar nos Montes Guararapes, nas imediações do aeroporto. Não é exatamente uma meia-lua, mas forma, de certa maneira, um semicírculo, tá? E abaixo desses morros todos está uma grande planície que a gente no Recife hoje divide entre a Zona Sul, então você pode pensar em Boa Viagem, Biribeira, todos os bairros em torno da Avenida Recife, né? Ipsep, Areias, subindo para a região do que a gente chama de bairro da Várzea e a região metropolitana da Várzea ali, Iputinga, Engenho no Meio, todos os bairros ali da Caxangá como um todo, né? Do Cordeiro até a Madalena, o bairro da Torre, e do outro lado do rio, toda a parte aí, a extensão do centro da Boa Vista, Paissandu, e todos os bairros da Zona Norte, né? Desde o Espinheiro, passando ali por Graças Aflitos, até Casa Forte. Essa região é uma grande planície, uma planície sedimentar, quaternária, e ela o resultado, né, de recuo do mar, mas também de sedimentos, né, que são trazidos por um sistema de rios, mas o principal desses rios justamente porque ele vem de um interior mais profundo, sendo o rio Capibaribe, mas não esqueçamos aí que temos o rio Jordão, o rio Tegipió e o Beberibe também, embora sejam rios que nascem nas cabeceiras desses morros em volta dessa grande planície. O principal rio efetivamente que vem trazendo aluviões ao longo dos milhões de anos, né, para ajudar na formação dessa planície é o Capibaribe. Esse rio Capibaribe, ele portanto vai ser o primeiro esteio, né, para a entrada, junto também com o Beberibe e o Tegipió, da colonização portuguesa em termos de plantio de cana-de-açúcar, mas também de plantio de outros víveres e tal. O Capibaribe, que aqui aparece né, bem demarcado aqui nesse mapa do livro de Barlels, ele tem um ecossistema em torno dele que é formado, porque a gente já passou por isso em algumas menções, né, mas é formado por essa vegetação típica de estuário, né, que mistura mangues com vegetação de gramíneas, com dunas, charco, né? Então, o que hoje a gente chama, a expressão várzea ficou só para o bairro da Várzea, né? Na zona oeste do Recife, mas a questão do que a gente está falando aqui é que toda a área inundada pelas cheias e vazantes do Capibaribe, né, com seus vários pequenos afluentes que são pequenos riachos ou braços do rio, né? E riachinhos que hoje praticamente todos estão canalizados, viraram realmente canais, infelizmente canais bastante poluídos que recebem bastante esgoto da cidade, mas todo esse sistema ele forma uma grande região com uma área bastante alagada, bastante úmida e bastante propícia para o plantio de cana-de-açúcar, que é uma colheita que é um plantio que efetivamente que desfruta, né, desse tipo de clima e de situação geográfica e de umidade. Então, essa várzea do Capibaribe, ela é muito bem demonstrada na cartografia holandesa, através, sobretudo, desse mapa aqui. Ele é ainda mais detalhado do que aquele. Aquele outro, na verdade, é um extrato desse mapa. Esse mapa é o meu mapa preferido do período holandês, entre todos os que foram produzidos. Ele foi produzido por um cartógrafo que foi trazido por Nassau, chamado Cornelis Goliath. E Goliath, ele não só cartografou a região da Várzea do Capibaribe, da cidade de Recife e Olinda, mas ele também foi responsável por parte da cartografia da costa, né, do Brasil, ou ao menos da Nova Holanda, e
mapas famosos que existem na época, que foram incorporados a atlas famosos da época, eles são baseados em boa parte na cartografia de Cornelis Golias. Esse mapa ele tem algumas variantes, tá? Ele foi impresso com algumas variantes, alguns com gravuras que são gravuras derivadas do desenho de Franz Post, como esse do Palácio de Friburgo, aqui embaixo aquela imagem da cidade de Maurício do bairro do Recife, ou do Retro Recife, mas a gravura que é conhecida como Mauriciópolis, né, que usa Recifes, o bairro portuário, a ponte, Friburgo lá atrás. A gente deu uma olhada com um zoom nessa imagem e vendo ela com frequência. Bem, essa é uma versão do Scheepvaartmuseum, que é o Museu da Navegação de Amsterdã. Essa gravura foi publicada por Klaas-Jan Visscher em 1648. Há uma versão muito parecida com essa, praticamente idêntica, na Biblioteca Nacional, na coleção da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mas a minha favorita é uma que está na Biblioteca Nacional da Áustria, que ela não tem tantas interferências e ela é ainda mais detalhada. Dentro dessa gravura, gente, a gente consegue enxergar uma série de detalhamentos, né? Eu já falei do detalhamento da cartografia de Olinda, né? Nessa cartografia holandesa, que a gente tem uma repetição dela, você consegue ver o arruado de Olinda praticamente tal como ele ainda é hoje, né? Que novamente a gente consegue perceber as modificações no ambiente, né? Primeiramente, né? A questão do istmo, do alargamento dos aterros, né? Da região do istmo, da ilha de Antônio Vaz, mas aqui vocês já estão tendo uma visão muito mais ampla da região. Então, olha, guiando aqui Olinda, essa região toda aqui é o rio Beberibe, na verdade, o alagado, a várzea do Beberibe, né? Isso aqui compreende bairros como Jardim Brasil, Peixinhos, para o lado de cá já chegando aqui Campo Grande, né? Quase Encruzilhada, para cá Água Fria, Beberibe, o Arruda. Então toda essa região aqui, para quem conhece minimamente Olinda, ela já é imediatamente reconhecível, tá? Aqui obviamente Bairro Novo, Casa Caiada, Guadalupe, Butrins, então com uma percepção, né, do que é a mudança e o impacto, né, da geografia e da mudança humana com o aterro dessas áreas todas, né? Então, quem conhece minimamente ali Presidente Kennedy, Jardim Brasil e Peixinhos sabe o quanto aquela região sofre com alagamentos. Mas olha o que era essa região. Era praticamente um lago, gente, né, que foi aterrado, e essa água ela reclama o seu lugar. Quando chove, quando tem maré alta, essa água tem que ir para algum lugar e ela vai aflorar, ela não vai ter para onde ser descarregada, né? Então, esse é um ensinamento aqui de geografia muito importante para entender a geografia da malha urbana da região metropolitana do Recife, mas aqui especificamente, né, a fronteira Recife-Olinda. Bem, para além dessas observações, e aí a gente poderia dar um curso todo só sobre esse mapa aqui, tá, gente? Nível de detalhamento que ele tem, a gente poderia discutir várias questões aqui das transformações do espaço físico, né? Bacia do Pina, os rios da Zona Oeste, tá? A canalização desses rios, que resta deles enquanto rios. Mas, como há muitos detalhes, realmente eu quero só mencionar alguns, só para dar para vocês um pouco das ideias, né, do que se pode trabalhar. Então, mais uma vez aqui a gente tem desenho da cartografia do Recife, do Porto, com vários detalhamentos também. Tem uma legenda que fala o nome das ruas do Recife, tá? A cidade de Maurícia, todo aquele plano urbanístico que a gente discutiu, né? A intervenção toda nessa região, né? Mas vocês veem a escala, né? Do quanto que é uma intervenção muito pequena, né? Para tudo o que há no entorno ainda desse estuário. Bom, o dique de Afogados, né? Que vai
gerar a Rua Imperial, aquele visto com mais clareza, chegando ao atual bairro de Afogados, que é essa região aqui. E temos então o Rio Capibaribe com as suas margens preenchidas, não só o Rio Capibaribe, tá, gente? Essa região era eivada de engenhos. E na versão mais detalhada do mapa, da qual eu vou mostrar para vocês só 2 pedacinhos, há uma cartela enorme listando dezenas dos engenhos com seus proprietários. Então é um mapa que dá para a gente também uma dimensão da geografia política, né, da ocupação dos engenhos nessa região. Para além disso, há outros detalhes. Eu mencionei o cemitério judaico, as olarias que existiam, olarias para a produção de tijolos, né, de cerâmica. Essa é também a planta que mostra a localização da Casa de Prazeres de Nassau, a La Fontaine, que era mais uma casa de recreio que ele tinha, né, para além dos 2 palácios que ele tinha ali perto, ali em Maurício, nas imediações da cidade de Maurício. Ele tinha também essa casa, que é a casa que, por cruzamento com a documentação, nós sabemos o local onde foi também instalado a primeira cervejaria do Brasil, a primeira fábrica de cerveja, né? E isso hoje a gente tem, bem interessante, a gente tem 2 grandes marcas de cerveja que, né, começaram como cervejas artesanais aqui no Recife, que fazem referência, né, à questão justamente de ter sido no período holandês que surgiu essa primeira. A Debron é uma cervejaria que Debron significa a fonte em português, e La Fontaine significa exatamente a fonte. E existe a Eekhout também. A Eekhout é uma cervejaria que também faz evidentemente referência a Albert Eekhout, o pintor, um dos pintores da comitiva de Nassau. A localização da cervejaria, talvez muita gente pergunta, assim, ela não tem vestígios das fundações da Casa La Fontaine da cervejaria, tá, gente? Aproximadamente na região da Praça do Entroncamento, mas provavelmente aí o avanço urbano simplesmente não deixou marcas, tá, dessa residência de Nassau e da cervejaria. 2 dos pontos que eu realmente quero fazer menção aqui, com mais detalhes, como eu falei antes, são os arraiais, né? E por quê? Porque eles são notáveis na paisagem do Recife até hoje. Embora a oficina seja patrimônio holandês, os arraiais eles não são holandeses, mas eles só existiram como justamente estruturas em resposta à ocupação holandesa, né? O primeiro deles é o Arraial Velho, e o segundo deles, o Arraial Novo, tá? São essas 2 belezinhas aqui. O Arraial Velho do Bom Jesus é aquele que nós conhecemos como o Arraial, o Forte da Resistência à invasão. E o Arraial Novo foi o arraial que foi o quartel-general da rebelião, ou seja, da insurreição pernambucana. O Arraial Velho, ele está detalhado aqui, como eu falei, isso aqui já é uma outra versão do mesmo mapa, mas que tem um pouco mais detalhada do que esse. E aí na cartela ele fala do arraial arruinado, né? É muito interessante. Eu vou mostrar para vocês uma outra gravura que mostra o arraial com um pouquinho mais de detalhe do cerco do arraial, mas a gente tem aqui um pouquinho da estrutura do que era a fortificação original do arraial e o povoado que surgiu em torno dele, que foi um povoado que surgiu, vou explicar a história dele, tá, nos próximos slides, mas que surgiu justamente dos refugiados da invasão holandesa, né, o pessoal que fugiu dos engenhos de Olinda e se organizaram aqui na defesa e olha a distância, né, uma distância bastante
razoável do Recife, né, do centro do Recife. A gente está falando aqui em linha reta de algo em torno de 7 quilômetros, em uns 8 quilômetros aqui de Olinda. E estrategicamente posicionado porque, como eu estava explicando para vocês, aqui o terreno começa a subir, né? Essa daqui, gente, esses caminhos que estão passando por aqui, isso aqui é a Estrada do Arraial. A nossa avenida, a continuação da Avenida Rosa Silva, Estrada do Arraial, e isso aqui é hoje o sítio da Trindade, né? E se você vai subindo essa avenida, você vai notando que o terreno está subindo em direção à Casa Amarela. E aqui do lado direito, essas linhas topográficas aqui já indicam, né, morros, né? Nesse caso aqui, o Alto José do Pinho. Sabe onde é que faz? Do outro lado aqui, ambos os arraiais eles tinham como nome oficial Forte Real, mas efetivamente ficaram sendo conhecidos como Arraiais do Bom Jesus. E o outro que está aqui, esse é o arraial que foi o quartel-general, né, da insurreição pernambucana. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe dele também, como é que ele chegou a ser construído, e vejam como ele já é uma fortificação, né, há uma maneira bem moderna de fortificação, como eu já falei nas outras aulas, né? Fortificação com bastiões na ponta, dotadas de canhoneiras aqui em cima e tal. E tem um detalhezinho bem curioso sobre como é que ele foi desenhado. Esse arraial ele está aqui localizado na margem direita, né, do rio Capibaribe, onde havia uma série de engenhos aqui em torno, e ele é localizado onde hoje está a Avenida do Forte, que passa bem aqui na frente dele, né, e ele é uma praça, a Praça do Forte, na Avenida do Forte. Duas marcas bem interessantes que sobreviveram aos séculos, hoje como espaços verdes, e a gente vai ver o que é que restou efetivamente desses lugares. Bem, o Arraial Velho do Bom Jesus, o primeiro forte real, como eu mencionei, ele é o nosso atual sítio da Trindade. Então, os colonizadores dos brasileiros, quando da invasão holandesa, eles, depois de abandonarem Olinda e Recife, ou efetivamente serem expulsos de Olinda e Recife pelas tropas da Companhia das Ilhas Ocidentais, eles se reagrupam, né, nessa área aí que eu mostrei, né, e montam uma fortificação, e em volta da fortificação vai surgir também um pequeno povoado, muito rapidamente. Então a gente está falando com começo e elevação, né, como eu mencionei. Quem anda ali no Sítio da Trindade percebe justamente que se tem uma pistazinha de corrida, e ela tem uma elevaçãozinha e tal, é um pequeno outeiro, né, como se chama. E esse outeiro, se você conseguir imaginar toda aquela região ali em volta, né, de Casa Forte, Parnamirim, sem prédios, sem casas, sem nada, você pode imaginar que aquele outeiro ele dava uma vista para o Rio Capibaribe. O Rio Capibaribe ali nas imediações da Jaqueira, de Santana. Esse espaço, então, ele tornava também o trânsito de pessoas através do Capibaribe, né, mais viável, né, rio acima e rio abaixo, e até os próprios holandeses depois se utilizaram desse fato. Bem, esse lugar, o Forte Real do Bom Jesus, como ele era o nome oficial dele, ele sustentou uma resistência contra a invasão holandesa entre 1630 e 1635. Demorou bastante para os holandeses, depois da conquista de Olinda do Recife, saírem ali da área do porto, da área da cidade fortificada,
para começar a ter efetivamente poder sobre o interior. E o interior aqui a gente está falando só da Várzea do Capibaribe, né? Só dessa região do que é ainda hoje a cidade do Recife. Eles fazem, evidentemente, conquistas pontuais saindo do Recife, como outras povoações, né? Conquistam Filipéia, né, que é a atual João Pessoa, em 34, por exemplo. Mas basicamente eles ficavam entre 1630 e 35, eles ficaram basicamente reclusos dentro da área do Porto Recife de Olinda. E eles não demoraram esse tempo para conseguir poder sobre a parte interior, justamente porque haviam as tropas luso-brasileiras estavam aí aquarteladas, né, no Arraial, no Forte Real do Bom Jesus. E Matias de Albuquerque, ele havia vindo para o Brasil e para Pernambuco justamente para montar a resistência, né, essa proteção com tropas profissionais. Então esse arraial aqui ele estava habitado por soldados espanhóis, portugueses, italianos, né? A gente ainda está falando de União Ibérica aqui, da coroa espanhola sendo a soberana dos colonos luso-brasileiros. E tratava-se de um forte que foi, aproveitando o relevo local, eles fizeram realmente uma escavação nas encostas do outeiro, tá? Gerando aí um fosso de até 5 metros de profundidade, até 12 de largura, né? E em algum ponto aqui a gente pode ver uma dupla muralha, na verdade, essa muralha externa, uma muralha interna e um segundo fosso, um fosso mais estreito aqui, né? Esse espaço ele se tornou um espaço muito bem sucedido de resistência, mas ele não necessariamente de resistência a ataques ao arraial, mas ele era a base de operações. E daí os holandeses tiveram uma dificuldade muito grande de luta contra os luso-brasileiros, justamente porque os luso-brasileiros conhecendo muito bem o terreno e contendo tropas de pessoas locais que conheciam também não só o terreno, mas conheciam também as táticas de guerra contra outros povos indígenas, né, inimigos aí dos colonos portugueses e tal. Então eles estavam acostumados a uma guerra diferente do que essas tropas que vieram da Holanda. A Holanda nessa época tem um dos exércitos mais sofisticados do mundo, mas com uma certa disciplina de treinamento, acostumaram a combates em campo aberto e tal. E as tropas dos brasileiras elas vão fazendo uma guerra que é chamada uma guerra um combate de guerrilhas, né? Que Evaldo Cabral de Melo chama muito bem de guerra brasílica, e que trata-se de pequenas emboscadas, trata-se de dispersar tropas pelo terreno, e jamais de combater em campo aberto como uma tropa regular europeia. O forte então ele tinha essas suas muralhas, mas ele demorou a ser efetivamente assediado pelas tropas holandesas, tá? Bem, os holandeses eles perdão, deixa eu só mencionar que chegando na Cidade da Trindade há um obelisco que foi instalado lá em 1922 pelo Instituto Arqueológico, tá? E isso foi antes de haver essa escavação aqui, isso aqui foi uma escavação arqueológica posterior. Esse obelisco ele marcava o local onde havia sido o arraial, né, o Forte Real, mas sem saberem exatamente onde era. Ele está colocado numa posição bem próxima da escavação. O sítio era
há um casarão que é um casarão, uma vivenda do século XIX lá no sítio. Essa vivenda é comprada e vira bem público e vira bem da prefeitura em 1952. Na década seguinte, em 68 e 69, realiza-se trabalho arqueológico. Encontra-se muitas armas, munições, elementos construtivos, e na década posterior, em 74, o sítio ele é tombado pelo IPHAN, e parte dessa parte aí das escavações, mostrando o fosso, é deixada à mostra. Mas se você chegar lá desavisado, você mal percebe assim que existe, né, a fortificação. Assim, a pista de Cooper passa ali do lado e tal, tem umas placas bem discretas. É, e também é só um dos baluartes do forte. Eu vou mostrar uma planta dele, tá? Que tá à mostra, mas é um espaço bem interessante de você entender como que eles aproveitam, né, o relevo e só vão escavando em volta, ou seja, eles não levantam muralhas a partir de um solo plano, né? Ah, e aqui é uma gravura holandesa, tá? Da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Existem várias versões delas também, elas serviram também para aquele propósito de comunicação, né, a conquista do Arraial foi um marco efetivamente do avanço, né, da colonização holandesa no Brasil, então eles tiveram que fazer bastante celebrações disso. Aqui está mais uma vez o Rio Capibaribe, ah, e aqui o Arraial, né, existe efetivamente descrições de que ele era bastante irregular, né? Ele continha aí alguns baluartes, mas ele era totalmente adaptado ao terreno. E aí as tropas holandesas aqui, essa está contada aqui como que as tropas holandesas estabeleceram algumas baterias, né? Pontos de ataque ao forte, um cerco ao forte. Em 1635, uma delas no morro mais próximo, que é certamente o Alto Zé do Pinho. E aqui mostra também um quartel, um acampamento de tropas, que a gente sabe pela documentação, elas chegavam por barcaças aqui pelo Rio Capibaribe. Há descrições, inclusive, de combate, de tropas de Henrique Dias emboscando algumas dessas tropas holandesas que estavam tentando desembarcar aqui nos anos anteriores e tal. Esse é um mapa um pouco fora de escala, tá? Ele é esquemático, né? Ele não mostra exatamente o relevo, exatamente a situação das baterias em volta. O rio Capibaribe também aqui não está exatamente precisamente no local, mas ele é uma demonstração bem interessante da região, em todo caso. Para vocês terem, esse aqui é o Forte Afogados, né? Tá totalmente fora de escala. Mas é isso, em julho de 1635, as tropas dos brasileiras, então, aí cercadas por esse contingente aí de soldados holandeses, acabam se rendendo. E os holandeses destroem completamente o arraial, tá sobrando alguma parte aí desses baluartes, mas eles desmontam, né, a estrutura maior, a maior parte da estrutura de o poder de fogo dele, e o arraial some durante séculos da paisagem do Recife. Então, mais uma vez, não se trata obviamente de uma construção holandesa, mas vejam que é um espaço que teve essa importância, né, para a resistência, e que gerou, por isso também, um interesse de cartografia holandesa, né, que mostra um pouco do desenvolvimento da geografia física e da geografia humana da cidade do Recife. Bem, se o Arraial Velho do Bom Jesus demonstrou, serviu como base de operações para a resistência, aqui, como eu mencionei, o Arraial Novo ele serve como base para as operações da rebelião. A rebelião, como já mencionamos, ela foi iniciada em 1645, né,
com a liderança do senhor engenheiro João Fernandes Vieira. E aqui vai acontecer exatamente, em princípio, a mesma tática, né, da Guerra Brasílica, né? As tropas ficam aquarteladas aqui, a uma determinada distância das fortalezas holandesas, né, ali em torno da cidade do Recife e da cidade de Maurícia. E a todo momento que os holandeses estão tentando sair do Recife para conseguir alimento, para conseguir tentar reconquistar um pequeno posto, alguma coisa do tipo, você tem aí as tropas luso-brasileiras andando base de Capibaribe para cima e para baixo. Na verdade, há relatos desses holandeses que estão lá na cidade sitiada, cidade cercada, né, pelos luso-brasileiros entre 45 e 54, e que era possível, né, ver os movimentos das tropas, né, do outro lado do rio, ali da Boa Vista e tal, ou ali em Santo Amaro. E então foi muito rápida, né, a retomada luso-brasileira também, a partir da rebelião. Havia uma série de questões estruturais aí da administração da Companhia das Índias Ocidentais. Houve também a volta de Maurício Nassau em 44 para a Holanda. Eu não vou entrar em muitos detalhes da história, né, da historiografia também, mas a partir desse momento há uma virada também no tom da Companhia das Índias Ocidentais com relação à produção de açúcar, aos engenhos e aos empréstimos que haviam sido concedidos para a compra de engenhos, para a compra de insumos e, enfim, e também para a compra, claro, de pessoas escravizadas. E esses senhores de engenhos estão bastante endividados. Nassau era um cara que tinha um certo jogo de cintura para a cobrança dessas dívidas, mas a Companhia das Índias Ocidentais ela acaba sendo bastante dura a partir da saída de Nassau. E, bom, entre várias celeumas, acaba que os brasileiros eles se revoltam e resolvem encontrar essa fortaleza. Uma coisa que é interessante, isso aqui é uma descrição de um cronista da época, né, da fortaleza aí do Arraial Novo. Eu vou fazer essa leitura rápida aqui porque ela contém algumas coisinhas que valem a pena. Traçou a fortaleza um mestre de obras estrangeiro, e acudiu o governador João Fernandes Vieira com os seus escravos, e os moradores da terra com os seus por toda parte. E se deu tanta presa a essa fortaleza que em espaço de 3 meses se principiou e acabou, com suas plataformas e esplanadas que lhe descortinavam bem todas as partes, e com paliçadas necessárias para ficar boa e bem segura à força. Cavalgaram nela as 8 peças de bronze que trouxeram da fortaleza de Porto Calvo, e o 1º dia de janeiro de 1646 se deu com elas a primeira salva em honra do nome de Jesus, por ser o 1º dia do ano. E por essa causa chamaram a nova força de Bom Jesus. E logo muitos moradores e outra gente extravagante foram fazendo suas casas à sombra desta força, com que em breve se fez uma arrazoada povoação, que chamava vulgarmente o Arraial Novo, por se diferenciar do outro velho que foi no tempo da Guerra passada. Diogo Lopes Santiago foi uma das pessoas que foi morar aí na sombra do forte, né? Mas só para alguns detalhes aqui que eu queria chamar a atenção. Primeiro, esse mestre de obras de estrangeiro, que foi quem traçou a fortaleza, era um holandês, tá? Então, o fato desse forte também ter um desenho mais moderno do que o Forte do Arraial Velho, tem uma mão holandesa aí no desenho dele. Um traidor da ocupação holandesa, certo? Na verdade, a documentação fala inclusive de mais de um, mas a gente sabe que pelo menos um está envolvido aí. O segundo, bom, a questão é claro que é o João Fernandes Vieira, né, o líder da insurreição pernambucana. Ele acudiu, né? Para
a construção da fortaleza? Com quem? Com mão de obra escrava, né, gente? Com pessoas escravizadas, né, que participam aí, são mencionadas evidentemente en passant, né? E a fortaleza é construída com 3 meses, tá? Desculpa, os moradores da terra com os seus, né, escravos. Então, obviamente que quando a gente está falando dessas construções todas, podem ter certeza que a maior parte delas foi feita com suor e sangue de pessoas escravizadas, né? E, bom, uma fortificação no formato mais clássico, um fosso em volta, deveria ter uma paliçada aqui por cima. E hoje ela é uma praça, né? Na Avenida do Forte. E essa praça ela é uma praça que está ali no bairro São Martim, ela faz parte da, da paisagem ali da zona oeste do Recife. É possível ainda ver 3, né, dos bastiões, né? O parque, aliás, eu falei praça, mas oficialmente isso é um parque, é o Parque Arraial Novo do Bom Jesus, tá? Ele é um parque que tem quase o triplo da área que vocês estão vendo aqui. Aliás, desculpa, que vocês estão vendo, isso aqui deve ser nem um sexto, mas em comprimento aqui pelo menos. É um parque bastante grande, bastante utilizado pela população aqui no entorno. Ele tem essa coluna que é uma demarcação também do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Ele na cartografia, aquela que eu demonstrei antes, ela mostra também que passava um riacho que vai desaguar lá no Rio Tegipió. Esse riacho hoje é um canal, né? A parte dele é subterrâneo, mas que a gente consegue traçar esse canal ainda hoje. Há 3 dos bastiões do forte original que são observáveis, né? Ainda hoje, tá? Então a coluna ela foi instalada lá pelo Instituto Arqueológico, né, em 1872, e o parque foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1980. Não obstante, é um parque que não foi sistematicamente escavado, e que provavelmente dentro dessa praça de armas e nesses bastiões a gente ainda teria muita coisa para encontrar em termos de arqueologia. Então, mais um grande potencial arqueológico na malha urbana do Recife, né? Certamente uma das cidades com maior ainda potencial arqueológico não explorado, né? Dentro da nossa cidade do Recife. Perdão, Recife, dentro do Brasil, certamente uma das cidades de maior potencial de escavação arqueológica. Infelizmente, a gente não tem políticas específicas de pesquisa, né? As escavações arqueológicas no Brasil elas são muito contingenciais, né? Vai se fazer uma obra, vai se fazer uma reforma e se encontra algo, ou se, bom, acompanha-se legalmente a obra por um arqueólogo, e aí se há algo de relevância vai se fazer um projeto e tal, mas dificilmente a gente chega num lugar e diz, porra, vamos descobrir o que é que tem aqui, né? Vamos escavar aqui e descobrir esse passado e tal. Bem, esses são os 2 pontos que eu queria chamar a atenção, né, em termos de, por assim dizer, monumentos ou pontos, né, de relevância geográfica, tá? Como vocês sabem, assim, boa parte dos bairros do Recife nascem de engenhos, então haveria vários outros lugares onde a gente poderia mencionar, com passagens sobre questões holandesas, engenhos que pertenceram a holandeses, o engenho Casa Forte, que pertenceu a Ana Paz, que se casou com 2 protestantes, né, um francês e um holandês. Há outras várias passagens possíveis aí, como eu falei, esse mapa aí dá para você passar dias debruçado sobre ele, detalhando questões da Baixa do Capibaribe, seus engenhos e cursos d'água, etc. Mas eu quero voltar agora para falar das instituições que detêm acervo museológico, tá, gente? A respeito desse nosso período.
Bem, a primeira delas é o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, que é uma fundação, uma associação privada fundada em 1882. Ela é uma das organizações ah, que tem 1862, olha, foi fundado, e ele é uma das organizações que tem esse caráter é, de centro de produção de conhecimento, como o próprio nome diz, arqueológico, histórico e geográfico, né, ali no Império do Brasil. Então, esses institutos eles foram sendo fundados ao longo do Segundo Reinado em várias das províncias, né, sendo que o Pernambucano ele é o segundo instituto fundado no Brasil, logo depois do Instituto Histórico Brasileiro, né, que foi o primeiro fundado lá no Rio de Janeiro, capital do Brasil Imperial. Então, o arqueológico, como os sócios chamam carinhosamente, ele é uma das mais antigas instituições de memória que há no nosso país, né? Ele, ele não é só um museu, ele tem um museu com parte do acervo dele é exposta como museu, mas ele também tem uma excelente, maravilhosa biblioteca e é um repositório de documentação primária também, tá? Bem, no acervo do museu do Instituto há inúmeros artefatos muito interessantes, mobiliário, escultura, pinturas, armas, de diversos períodos históricos, tá? Desde o período colonial até começo do século XX, mas logo de entrada vocês vão encontrar um marco divisório das capitanias de Pernambuco e Itamaracá. Esse aqui é um dos primeiros monumentos, digamos assim, um dos primeiros itens de cultura material da colonização, né? Um marco que dividia um território indígena em capitanias europeias de uma hora para outra, né? Então, esse é um marco original, né? Colocado para dividir as capitanias. Ficava nas imediações do litoral de Igaraçu, e eu gosto muito dessa foto porque ela mostra um pouco do que é o cotidiano do Instituto, né? Ele fica na Rua do Hospício, né? Cercado de comércio popular, de bares, a rua é bastante barulhenta, né? Não só pelo trânsito, mas também pelo som das lojas, etc., né? Caixas de som, pessoas passando. Essa foto eu acho bem legal aqui, um vendedor de vassouras passando ali, vendendo vassoura para o Instituto e tal. É, Com relação ao período holandês, o Instituto ele tem um acervo muito interessante. Na verdade, uma das salas do Terra ela é praticamente toda dedicada a essa questão dos holandeses e da resistência aos holandeses, né, à insurreição pernambucana. Então, o primeiro item que chama a atenção é são dois painéis, né? Essa fotografia mostra um deles, que pertenceram à Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, lá nos Montes Guararapes, Jaboatão, e que depois a gente vai ver o outro que está no Museu do Estado, que dialoga com esse. E há mais outros dois painéis que dialogam com esses também, que são da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, né, na Rua Nova, no bairro Santo Antônio, e um outro no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Esses painéis são painéis votivos, são painéis que fazem referência à guerra contra os holandeses, e esses aqui especificamente a batalha, as duas batalhas de Guararapes, dos Montes Guararapes, né? Mostra falando inclusive da aparição da Santa Nossa Senhora dos Prazeres em favor das tropas luso-brasileiras, né? Então, são dois painéis que tentam esquematizar um pouco o momento dessas duas batalhas, né? Então, a gente viu agora um pouco o Forte Real, mas diferentemente do Forte Novo, do Forte Velho, o Forte Novo, o Arraial Novo,
ele nunca foi atacado pelos holandeses. Os holandeses, no período de 1645 a 1654, quando os holandeses conseguem reunir tropas e força suficiente para ir fazer um ataque direto e de larga escala contra os brasileiros, eles não atacam o forte, como eles tinham atacado o Arraial Velho lá antes, em 1635. Em 48 e 49, eles resolvem ir para uma tentativa de fazer uma guerra de campo contra as tropas organizadas de resistência dos brasileiros. As tropas organizadas aqui por esses gentlemen aqui que estão nesses quadros. André Vidal Negreiros, João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão, né? Os nossos famosos heróis da insurreição, da resistência luso-brasileira, e como quer o discurso nativista dos primeiros patriotas que teriam defendido Pernambuco como um ato de amor pela terra, né? Ou seja, teria se surgido um sentimento de patriotismo. Como eu já mencionei várias vezes, né? Na minha opinião, a gente já teve vários historiadores e escritores que foram um pouco mais meticulosos nisso e localizam nesse momento. Sim, claro, há um elemento fortíssimo de movimentação local, de articulação local, mas a articulação posterior disso, de que os filhos e netos dos soldados da guerra e desses homens, eles vão dizer: nossa família lutou em nome de Vossa Majestade, mas depois vão criando um sentimento de autonomia que depois vai desembocar realmente num sentimento patriótico, e numa luta nacionalista que vai utilizar isso aí como mito fundador. Mas, como eu falei, existem pensadores e escritores que foram mais razoáveis em chamar isso de nativismo e não de patriotismo, como alguns discursos nacionalistas gostam de colocar. Bem, esses painéis eles são muito interessantes por esquematizar, né, o confronto das tropas, né? Eles são de 1801 e eles são, como eu mencionei, existem outros lugares que têm painéis com as mesmas temáticas, né, que mostram as batalhas de Guararapes, né, e como que isso estava presente nesse imaginário pernambucano desde o começo do século XVIII, né, mas esse aqui é o mais antigo, desculpa, o mais recente deles, de 1801. Embora ele tenha sido colocado justamente na igreja de Nossa Senhora dos Prazeres e nos Montes Guararapes, que foi uma igreja que foi construída também como um elemento votivo, um elemento de agradecimento pelas vitórias a mando de João Fernandes Vieira. Então esse é o espírito da sala, digamos assim, né? Falar dessa resistência, né? E dessa expulsão. Para a resistência especificamente, você tem aqui dois quadros também de Matias de Albuquerque e do Conde de Banyolo, que foram personagens que resistiram à ocupação, né, holandesa. Há nessa sala também cópias coevas, ou seja, feitas no século XVII, de retratos de Johann Maurits van Nassau, do nosso João Maurício, além de uma maquete produzida pelo professor Luiz Amota Menezes, que é uma das grandes assumidades aí sobre a nossa história da ocupação urbana do Recife, que mostra uma situação do Recife, Cidade de Maurícia, baseada em um dos mapas que a gente já mencionou aqui, mais ou menos na situação de 1640. O Instituto também tem gravuras, tá? Uma delas como uma daquelas gravuras que mostram a invasão de Olinda, que era a história de quadrinhos lá que eu mostrei para vocês na primeira aula. E o Instituto também tem, e aí já na parte externa, eu esqueci de mostrar um dos retratos de
Interessante esse retrato, que ele mostra um Nassau já idoso, mais velho, né? No século XVII, o cara chegar a 60 anos, o cara já estava realmente com a idade bastante avançada. Ele já era príncipe aqui, né, lá do Sacro Império, do eleitorado de Brandeburgo. Mas outras peças interessantes do Instituto são essa lápide, né, que é uma lápide que tem uma inscrição em holandês, que é Jacob ben ik genaamd. Traduz-se por me chamo de Jacó, eu me chamo Jacó, né, que mostra aí uma figura do patriarca israelita, Jacó, e ela foi resgatada de obras no começo do século XX lá da Rua do Bom Jesus, ou da região em torno, de uma continuação da Rua dos Judeus. Mas parece que ela foi resgatada justamente da casa de um flamengo, ou seja, de um holandês, que se chamava Jacó Baire, e que não era judeu. Mas aí às vezes gera-se essa confusão de que essa pedra seria de uma casa de um judeu, mas evidentemente judeus e cristãos compartilham, né, a fé no que os cristãos chamam de Velho Testamento. E isso aí é bem interessante. Mais adiante a gente vai falar também das peças do Museu do Estado, mas mostrando um pouco, né, do que era essa paisagem urbana do Recife e esse costume que é bem comum lá nas casas holandesas do século XVII e de outros períodos também, de ter essas lápides ou eles chamam de pedras de fachada, Rivelstein, colocadas em algum ponto da fachada das casas, tá? Começa a criar talvez ou enriquecer um pouco a imagem, né, do que seria esse casario do Recife ali no período do século XVII. Outra peça muito interessante que o Instituto possui é esse raríssimo canhão com a marca da Companhia das Índias Ocidentais, né? Que esse G é o Retroyert, ou seja, privilegiada, o W aqui é de West Indies, ou seja, Índias Ocidentais, e o C de Compagnie, ou Companhia. É um canhão que tem uma inscrição, que a foto não mostra, mas aqui embaixo, de que foi produzido em 1629, ou seja, um ano antes da invasão, muito provavelmente já para armar navios e depois se colocar de fortes aqui no Brasil, porque vésperas da invasão, a gente sabe que os holandeses estavam investindo muito dinheiro, né, na armação da campanha contra essa colônia luso-espanhola. E esse canhão é um dos poucos exemplares que a gente tem reminiscentes, né, no Brasil da ocupação holandesa, ou pelo menos daqueles que permaneceram com as características originais, né? É bem provável também que outros canhões tenham sido dilapidados, ou seja, podem ter sido modificados, podem ter sido tirados seus detalhes que remetiam aos holandeses, ou mesmo podem ter sido transformados, né, fundidos e transformados em outras finalidades, né? Então esse é o Instituto Arqueológico. Ele, como eu mencionei, ele tem uma biblioteca e um arquivo também. E essa biblioteca, esse arquivo, ele tem joias da cartografia holandesa, né? Uma delas é o Atlas Vingbons, que é um atlas publicado em 1665 com mapas extremamente detalhados da costa do Brasil, sobretudo do Nordeste do Brasil, e que são mapas baseados, né, nas obras do Cornelis Goleto que eu mencionei antes, e que a gente já deu uma olhada em pelo menos um deles, embora eu tenha usado uma digitalização de um Atlas Vingbos de um outro repositório. O próximo local é o Museu do Estado de Pernambuco, tá? Que funciona neste casarão, que é um casarão oitocentista também, mas funciona desde 1940.
O casarão ele tem uma exposição permanente que remonta um interior típico de uma residência aristocrática, né, do período imperial. E há um prédio anexo por trás aí do casarão, e esse prédio anexo ele tem uma exposição, ele serve para exposições temporárias e tem uma exposição de parte do acervo, né, da reserva do museu, que envolve arte pernambucana e também uma coleção de objetos históricos que percorrem realmente toda a história do estado de Pernambuco em toda a sua diversidade, né? Vem desde da religião católica, afro-brasileira, pinturas, retratos, fotografias, joias, adornos nativos brasileiros, né? Armamento, cerâmica indígena, etc, etc, etc. Mas para o comentário aqui sobre o que nós temos de patrimônio holandês aí resguardados aí pelo Museu do Estado de Pernambuco, assim como aqueles que eu mencionei agora, aquela uma pedra de fachada lá do Instituto Arqueológico, o MEP também tem, né, algumas dessas resgatadas aí das obras de modernização do bairro do Recife, que a gente mencionou lá, que demoliram a maior parte das casas do período holandês, mas a gente tinha aí, o Recife antigo deveria ter algumas casas com esse tipo de pedras de fachada. Essas duas aqui, elas são, né, obviamente, interessantes por demarcação aí de rostos, né, com um pouco motivo neoclássico, assim, essa coisa meio idílica, com folhas e tal, talvez representando aí faunos. Uma marca, a data de 1637, que não só foi o ano da chegada de Nassau no Recife, mas também foi um dos anos de maior imigração, né, de pessoas da Holanda para cá. E esse é uma marca quase votiva. Ela diz Niet zonder God, o que quer dizer não sem Deus. Tá? O arquivo holandês, o acervo holandês do Museu do Estado é o segundo do Estado, assim, em termos de número de peças, né? Não só holandesa, mas como eu vou mostrar também peças que fazem referência à rebelião luso-brasileira. Ela também possui na sua coleção algumas imagens, né? Eu vou só mencionar alguns, eu estou só mostrando essas aqui porque são imagens que a gente percorreu ao longo da oficina. Eu falei para vocês da Marinho de Olinda, né? Do que mostra esse perfil da cidade de Olinda, com uma legenda demarcando as principais igrejas, as principais fortificações e outras localidades da cidade de Olinda. A mesma coisa para ali para o Recife, né, que seria tomada ali do Parque de Esculturas, ou pelo menos de algum navio atracado bem em frente ao atual Parque das Esculturas, né, também com a legenda, o Retro Recife de Pernambuco. E outra gravura aqui, que é uma gravura daquelas que mostra a invasão e tudo o que eu falei para vocês, né, que é quase uma história sequencial, né, que mostra os navios chegando, o incêndio, os navios naufragados na porta do porto. Então, isso aqui são originais, sendo que é interessante essa daqui, que ela é uma variante alemã, o que mostra não só, né, interessante da circulação, né, de informação sobre o Brasil ali no norte da Europa nessa época, mas ela, por ser uma gravura alemã, ela também vai trazer modificações pictóricas, né? Então nunca olhem para gravuras e pinturas, sobretudo quando são do início da modernidade, como documentos fotográficos, né? Então aqui há uma série de implicações políticas, culturais, efeitos de proporção que querem
dar sensações, né? E só uma observação rápida sobre essa questão, como isso aqui é uma obra alemã, veja só, como o pináculo da Igreja da Sé, ela é num estilo gótico, né? Ela vai lembrar muito um perfil de cidade medieval alemã, né? O gravurista provavelmente fez essa adaptação para o consumo aí de um público acostumado a ver gravuras onde as cidades, o perfil de cidades no horizonte de uma gravura, ela mostra pináculos de igreja bastante pontudos. O holandês que fez essa aqui, ele já foi um pouco mais fidedigno à igreja de estilo maneirista, né, que era a Sé em 1630. Então, uma possibilidade aí de uma pequena discussão sobre a história da arte. Essas gravuras aqui elas são do livro de Johannes de Let, né, sobre a Companhia das Índias Ocidentais, né, cuja última edição foi de 1644, mas a gente não tem uma identificação específica de qual edição seria, mas não há variação, né, dessas gravuras entre as edições. Bom, para mencionar rapidamente aqui, existe no Museu do Estado também retratos de personalidades holandesas, né, do Diederik van Werdenburg, que foi o comandante das tropas que invadiram o Recife, do almirante Lonck, que foi o almirante que comandou a armada, né, do próprio Nassau também, algumas gravuras do livro de Barlhaus, baseadas em desenhos de Franz Post, e também painéis que mostram as batalhas de Guararapes e a batalha das Tabocas, do Monte das Tabocas, na nossa atual Vitória e Santo Antão. Esses painéis do Instituto, eles são quase um século anteriores os painéis do Museu do Estado são quase um século anteriores aos do Instituto, se a data de 1801 do Instituto estiver realmente correta. Então, veja, quase um século, e essa coisa da insurreição pernambucana tomando formas, né, como eu falei, de nativismo, para desembocar depois numa mitologia de patriotismo já no século XIX. Muito interessante de serem observados. E o Museu do Estado possui canhões né, do período, tá? Esses canhões eles foram, como se esperar, apreendidos, né, a partir do momento que os holandeses foram derrotados, né? A gente sabe temos descrições dessa negociação sobre canhões, inclusive na documentação da época, né? O Museu do Estado possui 4 desses canhões, o que configuraria aqui no Brasil a maior coleção desses canhões holandeses, tá? Os holandeses eles só foram permitidos levar alguns canhões de volta para a Holanda, para poder armar justamente os navios, né, que iam levar a população holandesa de volta, mas a documentação ela meio que diverge sobre o número de canhões que foram apreendidos aqui no Brasil. Mas veja, o número mais conservador ele fala de 288 peças apreendidas, né? O número menos conservador 456. E desses canhões todos a gente tem 4 no Museu do Estado, um no Instituto, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, tem um no Rio Grande do Norte. A gente tem menos de uma dúzia de canhões reminiscentes aqui, né? Então, porque esses canhões eles certamente muitos deles podem ter perdido, né, suas insígnias da Companhia das Índias Ocidentais e a referência de fabricação deles. E outros podem simplesmente ter sido fundidos e transformados em outro tipo de objeto. Esse daqui, inclusive, eu falei da insígnia da Companhia das Índias Ocidentais, mas essa insígnia aqui é bem interessante. Ela é justamente uma substituição da insígnia da Companhia das Índias Ocidentais pela insígnia da Companhia Geral do Comércio do Brasil. Aqui uma inscrição no canhão, Companhia
Geral do Brasil e a inscrição aí da Coroa Portuguesa e da Companhia Geral. A Companhia Geral do Brasil ela foi uma resposta portuguesa a esse modelo holandês de ocupação colonial através de uma companhia privada com o apoio do Estado em operações militares, sendo que ela surge desde o começo já com o objetivo de ajudar a insurreição pernambucana, tá? Que não foi tão isolada assim do mundo português, ela teve sim apoio da coroa e depois da Companhia Geral do Brasil. A companhia ela foi fundada em 1649, ela durou até 1720 e ela sobrepôs-se a outras companhias de comércio que os portugueses criaram, com esse intuito aí de privatização do monopólio de comércio com as colônias, tá? Ou com a colônia. Mas com as colônias porque existia a divisão do Estado do Brasil, do Estado do Maranhão, e depois surgiu uma companhia de comércio específica para o Estado do Maranhão também. E por fim, o Instituto Ricardo Brenan. O instituto que foi fundado pelo empresário Ricardo Brenan. O Instituto possui nada mais nada menos do que a maior coleção de objetos relacionados à ocupação holandesa no Brasil, tá? É interessante que ele está situado nas terras do antigo engenho de João Fernando Vieira, o engenho São João. A sede mesmo do engenho, a Casa Grande, digamos assim, ficava onde hoje é a Universidade Federal de Pernambuco. Suas fundações ainda estão lá para serem observadas. Hoje essa propriedade ainda recebe o nome de Engenho São João, ou seja, foi daí que surgiu a insurreição pernambucana e hoje tem a maior exposição sobre os neerlandeses no Brasil. Essa exposição ela nasce então do colecionismo, né, do empresário Ricardo Brenan, e ela efetivamente é uma organização, uma instituição sui generis, né, no país, uma instituição privada com um acervo excepcional, aberta ao público, né, constitui-se de 3 centros, digamos assim, 3 salas de exibição, o Castelo de Armas, que tem uma coleção de armas medievais, que é uma das maiores coleções de arma branca e medievais do mundo, e aí 2 pinacotecas que guardam aí um acervo gigantesco de pinturas e esculturas, né? O parque também guarda várias esculturas, e há uma biblioteca que é uma biblioteca extraordinária, inclusive porque ela abriga o acervo da biblioteca pessoal de José Antônio Gonçalves de Melo, que é nada mais nada menos do que o maior historiador sobre a ocupação holandesa no Brasil. Então, o Instituto Ricardo Brenan merece demais um ponto aqui de destaque no nosso passeio, tá? Porque além a gente vai mencionar aqui um pouco o acervo dele, eu vou me deter sobre um ou outro aspecto do acervo, tá? Porque também seria muito alongado discutir em detalhes, mas ele é muito famoso por possuir a maior coleção de pinturas do pintor Frans Post no mundo. Eu vou falar um pouquinho disso. Então, só para mencionar algumas das peças, né, relativas ao período holandês que existem lá em Ricardo Brenan, no Instituto Ricardo Brenan, a gente está mencionando, ela tem cópias de retratos de Nassau, gravuras do busto de Nassau, as armas do príncipe de Nassau, uma réplica do busto de Nassau, como aquela da Praça da República. Tapeçarias de uma grande casa de tapeçaria, a Gobelins, né, que foi encomendada pela coroa francesa, boa parte dos desenhos que há nessas tapeçarias estão baseados em desenhos zoobotânicos produzidos pelos cientistas de Nassau, sobretudo Albert Eckhout.
É, essa bibliografia exposta são livros raros do período, tá? Alguns livros de fato e documentos na época. Eu estou dando aqui um destaque a dois que a gente mencionou bastante aqui no curso, que foi o livro de Barleusz, né, a história do governo de Nassau, escrita por Caspar Barleusz, um grande humanista latinista e filósofo holandês do período, e a História Natural de Brasília, que é esse grande opúsculo de pesquisa zoobotânica, que, como eu mencionei, boa parte do trabalho aí de Markgraf, vai influenciar depois o sistema de classificação das espécies de Linnaeus, além da contribuição aqui de Willem Piso para todas as questões da medicina e usos medicinais aí da fauna e flora brasileira. Para além disso, existem aqui no Stuttgart Brennan florins, né, cunhados no Brasil, que são raríssimos, né, moedas que foram cunhadas no momento realmente de crise financeira, no momento do cerco ao Recife e a Maurícia, uma taça de coco com motivos brasileiros e outra gravura da Conquista de Olinda, tá? Aquela que a gente já viu várias vezes, que eu já mencionei que tem várias versões e que conta, né, como uma história em quadrinhos, assim por assim dizer, os processos, os passos aí da conquista de Olinda e do Recife pelos holandeses em 1630. É... Mas eu acho que vale sim a pena fazer uma menção aí ao trabalho de Franz Post que está exibido no Instituto. Parte desse trabalho são gravuras, né? São desenhos de que foram transformados em gravuras que fazem parte do livro de Barleusz e que o livro foi descosturado e as gravuras expostas como quadros, né? Essas gravuras elas representam diversos locais, né, da conquista holandesa para além do Recife. Então você tem aí Natal, você tem o Ceará, Fortaleza, Porto Calvo, Serinhaém, o São Francisco, né, que é efetivamente onde está a cidade de Penedo, Frederica, né, que é a, a atual João Pessoa. E essas gravuras, então, elas têm um interesse muito especial no que diz respeito à representação das cidades na ocupação holandesa. Elas são uma fontes pictóricas realmente muito precisas, embora elas também contenham sua carga de cultura, porque elas vão encerrar uma série de elementos para criar dentro desse livro de Nassau, de Barleusz, sobre o governo de Nassau, essa imagem de uma nova Holanda, ou seja, essa ocupação do Brasil holandês, uma nova Holanda estabilizada, uma nova Holanda pacificada, né? Então há todo uma temática e uma técnica e uma estética dessas imagens que querem passar essa sensação de uma pax nassoviana, como alguns falam, né? É, a pacificação da ocupação holandesa nesse tempo de Nassau, né? Bom, Nassau ele efetivamente conseguiu uma certa estabilidade de governo, mas ele passou muito dos anos deles aqui guerreando de qualquer forma, né? Fazendo ainda conquistas, expandiu a ocupação holandesa para o Sergipe, para o Maranhão, ocupou ele de Taparica, né? Mandou ainda tropas para a África, conquistou Angola, São Tomé. Então, uma paz, uma guerra pela paz aí de Nassau, né? Depois dessas gravuras há os quadros, as pinturas a óleo,
sobre tela e sobre madeira de Franz Post. Essas realmente são diretamente do punho dele, e a curadoria da exposição ela divide a coleção de Ricardo Brenan em 4 fases. Aliás, a coleção, a obra de Franz Post em 4 fases, e, portanto, essa coleção de Franz Post de Ricardo Brenan, que são 15 pinturas, né, a maior coleção que existe no mundo, ela abarca, é a única que também abarca, portanto, as 4 fases. A primeira fase é a chamada fase brasileira, tá? Que é quando o Franz Post está no Brasil e ele executa 18 telas no Brasil, das quais hoje só conhecemos 7. Elas eventualmente foram dadas por Nassau como presente para o rei da França, Luís XIV. Nassau utilizou bastante, tá, gente? Essas obras científicas, pesquisas, aquarelas, pinturas, isso tudo foi utilizado como capital social de Nassau, de forma a presentear grandes nobres e com isso ser recompensado com títulos ou empréstimos. E Luís XIV recebeu essas 18 telas, 4 delas permanecem lá na França, estão no Louvre, em Paris, mas parte delas se dispersou e sabemos, as que estão divulgadas, sabemos que estão na coleção particular na Venezuela, há uma na Holanda, lá na Mauritshuis, e o Forte Frederick Hendrick, que é uma pintura que a gente já viu, já utilizou na aula sobre Santo Antônio e São José, sobre a cidade de Maurícia, né? Que seria a única pintura feita no Brasil que retornou ao Recife. A segunda fase de Franz Post se deu quando ele retornou à Holanda com a comitiva de Nassau, e a partir de 1645 ele vai continuar pintando o Brasil a partir dos muitos desenhos e esboços que ele fez. Então são desenhos que ainda têm um detalhismo muito grande sobre a paisagem brasileira, embora muitos deles não sejam muito precisos sobre exatamente o que eles representam, né? Então essas pinturas que Brenan tem, Cachoeira na Floresta e o Muro com Cavalos Escravos, elas são ainda ensejam muito debate sobre qual que é exatamente o espaço que elas representam, né? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, tá? Nem vou mostrar as imagens aqui, mas a gente pretende fazer aí uma discussão em loco sobre isso, né? Numa terceira fase seria a fase do exotismo. O exotismo nada mais é do que o fato de que ele, a partir ali da década de 60, ele se desvencilha dos esboços, dos desenhos mais precisos e observáveis, e ele começa a criar grandes ficções, né? Voltando-se para um nicho de mercado que ele foi um dos criadores, na verdade, e que foi um dos grandes beneficiários. Foi um nicho de mercado da população holandesa e europeia como um todo, querer ter pinturas que mostrassem paisagens tropicais, né, visto como uma coisa exótica, idílica até e tal. E ele nessa fase, há 9 telas aí do acervo de Brenan que são colocadas nessa fase, ele vai pegando vários dos seus esboços e vai transformando em quadros esquemáticos. Então ele pega uma casa grande qualquer, coloca do lado de uma igreja qualquer, numa paisagem qualquer, e vai criando uma ficção, imagens completamente fictícias, de paisagens que ele não necessariamente observou daquela maneira. Não obstante, há duas coisas interessantes aqui. A primeira é que, bom, como eu já falei, qualquer pintura ela vai ter seu grau de ficção. Nenhuma das pinturas de Franz Post está isenta de ele não ter inserido ali elementos como uma certa planta de primeiro plano, para dar uma certa ideia de natureza, ou para dar uma certa
conotação ou sugestão subliminar por causa das representações determinadas, do simbolismo de determinados objetos, de determinadas formas e de determinadas plantas também, espécies. Mas aqui ele efetivamente se distancia daquele observável empírico. Não obstante, é bem interessante, continua sendo muito interessante observar esses quadros, primeiro porque partem de esboços reais, ele tem ali a representação de pessoas, num detalhamento que é muito raro, né, na iconografia colonial brasileira. E, por exemplo, ele mostra muito as casas de engenho, e é muito interessante aprender com isso sobre a arquitetura dos engenhos, que é eivada de um significado social, sociopolítico, né? Você pensa no engenho de açúcar, talvez hoje você pense naquela casa grande com um alpendre ao redor, aquela casa grande freiriana lá do menino de engenho, o seu de engenho no alpendre, olhando sua propriedade, qualquer coisa do tipo. O post mostra que essas casas não eram dessa maneira, né? Eram casas muito mais rústicas, muito mais duras, de janelas estreitas, algumas até com torres, eram como pequenas fortificações, na verdade, né? Assim como eram as próprias igrejas coloniais, né? A gente está falando de um mundo muito belicoso, né? Os primeiros séculos de guerra e vamos lá, ser honesto, genocídio, né, contra os indígenas, mas também essas ameaças de ocupação estrangeira, né, o ataque de piratas ingleses, os holandeses e tal. Então, há elementos muito interessantes para se retirar ainda dos quadros dessa fase e também da quarta fase, que os curadores atribuem como uma fase de decadência, ou seja, caracterizada por um decaimento técnico, né, da mão mesmo de Franz Post, né, que eles marcam aí a partir de 1670, eu esqueci de colocar a data, até 1680 seria essa fase, que é quando ele falece. E Franz Post ele já era uma pessoa, para os padrões da época, né, em 1670 de idade, relativamente avançada, né, quase 60 anos, mas um alcoólatra, um estado patológico mesmo de alcoolismo, ah, que ele entrou aí na década de 70, entra em problemas financeiros e essa fase aqui de esplendor de mercado dele decai completamente junto com a sua própria técnica. Então esse é o Instituto Ricardo Brenan, tá? Realmente só olhando, estando lá para a gente poder ter uma discussão mais interessante, mais abalizada sobre as obras e sobre o acervo como um todo. Mas essa conversa vai ficar para um próximo momento.